A gente vai saber como é que está o clima hoje em Paris, conversando com o brasileiro, o jornalista Everton Esteves, via Skype, ele que está na casa dele em Paris. A gente já tem o Everton Esteves na linha? Boa tarde, boa noite já aí, né, Everton? Boa noite, Roberta. Boa noite a todos. Sim, já é noite aqui na França, mais ou menos umas 19 horas. Eu estou aqui com um entrevistado, com o Wellington Silva, que é músico, e estava ao lado da casa de show Bataclan, onde aconteceu a barbárie na noite passada aqui em Paris. O Wellington, diz pra gente um pouco o que você presenciou na noite passada. Qual que foi o sentimento que você teve ao presenciar essa barbárie em Paris? Boa noite, Everton. Boa noite a todos. Bem, ontem, no exato momento que aconteceu o problema, estávamos tocando, e aqui no café que a gente toca, a maioria dos cafés aqui são caves, são subterrâneos, né? Então, no momento que aconteceu, a gente estava tocando a 50 metros do local, e muita gente começou a descer para dentro da cave, correndo, um passando por cima do outro, e no momento a gente não sabia o que era. Então, eu deduzi que poderia ser uma confusão lá em cima, e alguém poderia estar armado, porque geralmente quando as pessoas correm assim é porque é perigo, né? E eu saí correndo, arrombei uma porta lá embaixo e consegui passar para outro local da cave e sair pela janela para a rua. Mas aí só assim eu fui me dar conta que o perigo estava na rua, não estava lá dentro. Entendeu? E muita gente passando, pessoas sangrando, pessoas gritando, eu procurando saber o que era, e todo mundo falando que tinha muita gente morta, que estavam matando todo mundo. E eu corri para o lado errado ainda. Foi onde eu consegui fazer até algumas filmagens. Quando eu fui saber o que era, eu sabia, aí que me falaram que era um ataque terrorista, que estavam matando todo mundo na casa de show, inclusive nessa casa eu já toquei várias vezes, nessa casa Bataclan. E viu, na verdade, com outros brasileiros que estavam no local, que presenciaram a mesma cena que você presenciou. Quais foram as reações desses brasileiros lá também, Wellington? O que você pode contar pra gente o que você viu? Bem, é um pouco complicado porque nós que somos brasileiros, estamos acostumados com o dia a dia, mas só que no nosso país a gente sabe onde se encontra o perigo. Entendeu? A gente sabe que a gente não pode passar em tal lugar, que a gente não pode frequentar tal lugar. Já que na França não, você se sente um pouco impotente porque você não sabe de onde vem o perigo. Se você pode estar num restaurante muito bem frequentado, num café, ou qualquer lugar que seja, principalmente dentro de metrôs, dentro de trens, entendeu? Porque você não sabe de onde vem o perigo. Às vezes você está sentado num local, muitas vezes, desde do problema lá do Charles, daquele atentado, de lá para cá, eu já saí dentro de trens e metrô centenas de vezes. Toda hora o trem parava e atentado à bomba. E ontem de manhã não foi diferente disso. Estava saindo 6h30 da manhã para ir para o trabalho. E quando eu cheguei na Gare, que da onde eu moro, não tinha trem porque tinha uma ameaça de bomba em Gare de Lyon. Isso era 7 da manhã. Eu peguei meu carro e fui para o trabalho. Trabalhei no dia normal, como todo, e à noite eu fui para casa de show tocar. Foi onde aconteceu tudo isso. Então é uma coisa meio surreal, porque você não sabe. Você vive 24 horas apreensivo em qualquer estabelecimento que você... Porque é um país que tem todas as nacionalidades. Então, às vezes chega uma pessoa muçulmana, às vezes chega aí você já fica assustado, porque, infelizmente, é assim, somos assim, né? Então é uma coisa que você se sente meio inseguro, totalmente inseguro mesmo. Mas é o que meus amigos pensam e sentem também, entendeu? A gente senta para conversar, é o que sempre que eles dizem, a insegurança. O que você disse em relação ao transporte público, eu acabei de chegar na sua casa e também utilizei o transporte público e presenciei cenas talvez diferentes. Everton, vou te interromper um minutinho, Everton. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com você, também com o Wellington, músico, porque neste momento em Paris acontece uma coletiva de imprensa, o promotor François Molin está falando. Agora vamos voltar a conversar por telefone com dois brasileiros que estão na França, em Paris. Eles contavam sobre o exato momento do ataque, o jornalista Everton Esteves e também o músico Wellington, que estavam na região dos ataques ontem. Queria perguntar para você do dia de hoje, se vocês saíram às ruas, como é que está esse começo de noite aí na capital francesa, vocês vão ficar em casa, como é que está o clima por aí agora?
Bom, Roberta, o clima é realmente de tensão para todos, para os franceses e para os turistas que estão aqui na cidade. O transporte público, como eu estava dizendo antes, está praticamente isolado. As pessoas, os turistas, não estão realmente usando o transporte público pelo medo, pela tensão e pela apreensão de acontecer talvez um outro atentado nesse transporte. Eu usei agora há pouco o RER, que é um dos trens que faz, né, um transporte de uma grande quantidade de pessoas, e dentro do metrô, praticamente dentro do RER, não tinha 20 pessoas, onde cabe 200, 300 por cada vagão. O Wellington, por exemplo, disse agora há pouco que ontem, ao sair de casa para trabalhar, ele teve essa surpresa de ter um atentado na Gare de Lyon. Wellington, conta pra gente um pouco o que você viu hoje em relação ao transporte, as pessoas, os franceses e a tensão na rua, questão de segurança com polícia, exército, como que está essa situação? Conta pra gente um pouco. Então, sobre o transporte, eu não tenho como falar muito, porque eu fui sair hoje de manhã para trabalhar, peguei meu carro e fui, como eu trabalho no centro de Paris, mas enfrentei muitas barreiras, tinha muita rua interditada, o exército na rua, a polícia, mas muito poucas pessoas na rua. O clima tá de tensão total mesmo, e eu preferi até retornar para casa, entendeu? E não fui de transporte por medo mesmo. Assim, eu acho que as pessoas estão evitando de andar de trem, de RER, de metrô, porque em Paris tudo funciona por debaixo da terra. Os parisienses, todos que aqui moram, nos locomovemos por debaixo da terra. Em relação à utilização do transporte, todo mundo está com medo. Mas andar na rua hoje, nesse fato que está acontecendo na França, ainda é seguro ou você não acha que é seguro? Eu creio que sim. Eu acho que a França é um país muito liberal, é um país que você tem o direito de ir e vir. Infelizmente, acontecem essas coisas isoladas. Eu até costumo falar com meus amigos que não é por causa de um atentado, de uma coisa, que a gente tem que deixar de viver, ou tem que deixar a vida, tem que deixar de prosseguir. Nas ruas de Paris, a gente anda bem, anda tranquilo, pelo menos nas ruas, né? Mas quando se trata de já entrar dentro de um transporte, ou entrar dentro de um lugar que é muito movimentado, onde chama muita gente, já é um pouco complicado, e a gente já fica mais um pouco assustado. Só para poder indagar, o Wellington ele morou ao lado do Stade de France, onde aconteceu as primeiras explosões, em um dos locais também onde aconteceu o atentado. Wellington, naquela região de Saint-Denis, onde aconteceu a primeira explosão, como que é aquele local ali? É um local tranquilo? É um local onde que as pessoas podem realmente utilizar os transportes? Pode utilizar ali aquele espaço que tem ao lado do Stade de France? Como que é aquela região? Conta pra gente um pouquinho para poder resumir e encerrar a entrevista. Bem, o bairro Saint-Denis, né, que fica no Estado de França, é um bairro muito bonito, principalmente em volta do Estado de França, é muito bonito mesmo. E é como todo Paris, o Paris todo é igual, para mim não existe lugar em Paris que a gente pode falar que é feio. Paris é lindo, entendeu? E eu me sentia muito seguro quando eu morava lá também. Eu jamais imaginaria que lá teria um atentado terrorista como esse. Tá certo. Esse é o Wellington, ele é músico, mora na França há quase 2 anos. Ele que trabalha como artista nas noites da capital francesa e agora demonstra aqui pra gente, que está nos entrevistando ele, que realmente existe sim uma tensão com todos os brasileiros, com todos os parisienses, os turistas que aqui vêm fazer o seu passeio. O Everton, e você mora aí em Paris há quanto tempo? Desde 2008. Desde 2008. De qual região da cidade você fala agora? Nesse exato momento eu estou falando de Alfortville, mais ou menos a 30 quilômetros da Torre Eiffel. Dando uma olhadinha aí na janela, gostaria que você descrevesse para mim a situação das ruas, se há policiamento. Claro que vários pontos turísticos estão fechados, vários locais não funcionaram ontem. Como nós estamos acostumados aqui. Nas proximidades da minha casa, por exemplo, não tem nenhum comércio aberto. O transporte de onde eu estou nesse momento está escasso. A cada 20 minutos está passando um trem. E quando passa, ainda está parando, não está seguindo com a velocidade normal. Isso tudo pelo fato de ter fiscalizações a cada 100 metros dentro desse itinerário, né? Paris e de onde eu estou nesse momento. Tá certo. O Everton Esteves, jornalista, conversando com a gente ao vivo da casa dele em Paris.
também o contato com o músico Wellington, que estava perto da região dos ataques na Casa de Espetáculos Bataclan. Muito obrigada pela entrevista. A gente volta a se falar ao longo aqui da programação do Band News TV.